Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E hoje eu estou aqui com a parte 2 daquele vídeo relacionado aos plantões televisivos. Caso você não tenha assistido a primeira parte, ela está aqui no canal. E aqui nós só falamos de plantões que nós não encontramos em lugar nenhum. Possa ser que um dia eles apareçam ou reapareçam na internet. Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, também conhecido como PC Farias, foi um empresário brasileiro que ganhou notoriedade atuando como chefe da campanha de eleição do Collor e também pelo seu envolvimento em um escândalo de corrupção. Lembrando que aqui eu falo de uma forma resumida, ok? Quem viveu essa época sabe, quem já estudou a respeito sabe. A Polícia Federal, a Receita Federal e o Banco Central vão trabalhar juntos num inquérito para apurar as denúncias feitas pelo empresário Pedro Collor de Mello, irmão do presidente Fernando Collor. Ele acusa o empresário Paulo César Farias de enriquecimento ilícito e tráfico de influência. E o destino do PC Farias foi a morte. Ele foi encontrado sem vida junto à sua esposa, que na época era Susana Marcolino, na praia de Guaxuma, em 1996. E a partir daí, existem várias teorias a respeito de sua morte. Há quem acredite que quem fez tudo isso foi a sua própria esposa, a Susana. Já outros acreditam que teve sim a participação de uma terceira pessoa que teria tirado a vida dos dois. Isso na época em que o caso estourou na mídia e tudo mais. Segundo uma wiki da Globo, no dia 23 de junho de 1996, teve sim um plantão da Globo falando a respeito da morte do PC Farias e de sua esposa durante o Angel Mix, que era apresentado pela Angélica, e ao longo do dia houve vários boletins que contavam com a presença de William Bonner. Mas, na verdade, essa informação não está tão correta. Isso porque a morte foi em junho de 96, já o programa teve estreia em setembro desse mesmo ano. Ainda era a TV Colosso. Na verdade, esse plantão aconteceu por volta das 11 horas e 25 minutos, interrompendo o seriado Aí Galera. Nós encontramos matérias televisivas falando a respeito desse caso, mas quanto a esse plantão aqui, eu não encontro em lugar nenhum. E é engraçado que tem um vídeo do Nerd Show falando a respeito dos plantões da Globo, onde ele cita assim esse plantão. Esse vídeo é muito bom, aliás, essa série de vídeos dele é muito boa, e quando ele fala a respeito do plantão do PC Farias, não tem nenhum vídeo dessa época. E esse plantão carrega uma história bem interessante, porque tem relatos dele na internet, mas o vídeo, de fato, até hoje a gente não encontra em lugar nenhum. Foi um plantão extraordinário que foi apresentado pelo Márcio Canuto. Sim, isso mesmo. Imagina o Márcio Canuto tendo que dar essa notícia. Eu lembro que ele era mais espontâneo nas reportagens, então imagina o Márcio tendo que anunciar a morte do PC Farias. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? Show da Madonna. E emprego? Sim. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz. Você está impossível. E ele, inclusive, relatou essa experiência. Eu tinha saído para fazer uma matéria sobre a Guerra do Forró entre Caruaru e Campina Grande para ver quem tem o maior São João do mundo. Quando eu chego em São Paulo, um compadre meu, que era amigo da família do PC, recebeu uma ligação. Aí acabou. E ele também explica que após voltar dessa cobertura jornalística que ele tinha feito a respeito do forró, ele teve que fazer uma nova viagem para cobrir o caso. Ele também conta que quando chegou em Alagoas, a equipe estava reduzida, porque era final de semana. E ele finaliza dizendo: quando chega a tropa de choque, eu avisei para o Evandro Carlos de Andrade, que era o chefe de jornalismo, o primeiro time chegou. Quem assume o comando da transmissão? E ele disse: você é quem vai até o final. Ou seja, ele que teve que dar a notícia para nós primeiramente. Começa a surgir aqui em Maceió especulações em torno das circunstâncias da morte de Paulo César Farias. Ficou muito estranho ele morrer a tiros e ninguém sequer ter ouvido nem agido em seu socorro. Existem relatos de que ele existiu, pessoas que se lembram dele, mas nós não encontramos na internet.
dispensa apresentações, eu acho que todo mundo aqui conhece o Tim Maia e a importância dele para a música brasileira, mas infelizmente no dia 15 de março de 1998, nós recebemos a notícia de sua morte, isso quando ele estava internado após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O Tim Maia na época estava em tratamento, isso fazia uma semana antes de sua morte, porque enquanto ele se apresentava em um de seus shows, ele sofreu com uma crise de hipertensão no palco do Teatro Municipal de Niterói. O Tim Maia cantava os primeiros versos da música Não Quero Dinheiro, quando ele levantou um braço seguido do outro, expressando que não estava se sentindo bem. Vou pedir pra você tocar, vou pedir pra você gostar, eu te amo, eu te quero bem. Assim, a equipe afirmou que o Tim Maia não estava bem, ele teria que se retirar do palco. E uma coisa curiosa nesse acontecimento é que o Drauzio Varela assistia à apresentação junto com sua esposa, a Regina Braga. Mas o que é explicado é que o Tim Maia foi retirado do palco antes que o Drauzio fizesse alguma coisa. Talvez na hora ele quisesse ajudar sim, até porque ele é médico, mas já tinha uma equipe para poder socorrê-lo. E também é dito que no dia 15 de março de 1998 tivemos plantões relacionados a esse acontecimento. 2 plantões, na verdade. O primeiro foi durante a exibição do filme O Príncipe das Mulheres, que foi narrado por Dirceu Rabelo, e o segundo não contava com uma vinheta de plantão, e ele aconteceu durante a exibição do Domingão do Faustão. O segundo existe na internet. A repórter Cecília Leite está chamando diretamente de Niterói. Mais informações sobre a morte do cantor Tim Maia. Quanto a esse primeiro plantão, nós não encontramos em lugar nenhum, até então. Eu até mesmo encontrei um plantão feito na CNT falando a respeito de sua morte. O plantão do CNT Jornal informa. Morreu agora há pouco no Rio o cantor e compositor Tim Maia. Mas esse plantão da Globo, esse primeiro plantão, eu não encontrei em lugar nenhum. 今強い地震が起こりました。カメラマン何皆さん。安全なところに避難してください。カメラマン皆さん、安全なところに避難してください。 Podemos dizer que 1995 foi um ano difícil no Japão, hein? Primeiramente, tivemos o sismo de Kobe, que aconteceu em 1995, também conhecido como terremoto em Kobe, ou grande sismo de Hanshin Awaji, que ocorreu em uma terça-feira, no dia 17 de janeiro de 1995, às 5 horas e 46 minutos da manhã, no sul da prefeitura de Hyogo, e teve uma magnitude 6,9. Mais de 6 mil pessoas perderam a sua vida nesse dia devido a esse abalo sísmico, aproximadamente 6.434 pessoas e mais de 4.000 pessoas eram habitantes de Kobe. Lembrando que Kobe na época tinha cerca de 1,5 milhão de habitantes e foi considerado o sismo com mais impacto no Japão durante o século XX. 500 mil de casas e imóveis foram destruídos, os trilhos de trem foram arrancados, estações de metrô, estradas, tudo ficou danificado. Tanto é que falam que gastaram trilhões de ienes para restaurar tudo. E no dia 16 de janeiro é dito que teve sim um plantão da Globo falando do terremoto em Kobe, que interrompeu o Escolinha do professor Raimundo e Irmãos Coragem e contava com a apresentação de Sérgio Chapelin. Nós encontramos as matérias falando a respeito desse dia, porém esse plantão aqui interrompendo Escolinha do professor Raimundo e Irmãos Coragem eu não encontrei em lugar nenhum. Caso você encontre alguma coisa, comente aqui embaixo, caso você tenha alguma lembrança desse plantão. E também dizem que no dia 20 de março do mesmo ano, tivemos um plantão relacionado a um atentado com gás sarin no metrô Shinjuku, em Tóquio. Plantão esse que, segundo as informações da internet, foi apresentado por Sérgio Xavier durante a exibição da TV Colosso. Imagina, você é criança, você tá assistindo TV Colosso e do nada vem um plantão da Globo falando que um monte de maluco atacou um monte de gente em um metrô no Japão. Esse ataque é considerado como um ato de
terrorismo perpetrado por membros de um culto apocalíptico chamado Aum Shinrikyo. Foram 5 atentados coordenados e os bandos de maluco, o que eles faziam? Eles liberaram um gás chamado gás sarin em várias linhas de metrô de Tóquio. Ao todo, isso tirou a vida de 13 pessoas, feriu 5.500 pessoas e causou problemas temporários de visão para quase 1.000 pessoas. Um acontecimento muito triste, inesperado, mas quanto ao plantão da Globo falando a respeito dele, nós não encontramos até então na internet. Quando nós escutamos as palavras carro e bomba, nos vem em mente outros países. Mas agora eu falarei de um caso que aconteceu no Brasil. Pode ser que muitos tenham se esquecido, eu mesma tinha me esquecido disso, que foi quando encontraram um veículo com explosivos no Fórum Criminal de São Paulo, na Barra Funda. O veículo era um Escort branco de 1984, sem placas, que foi estacionado no pátio do Fórum Criminal de São Paulo com cerca de 40 quilos de explosivos. Esse veículo estava lá desde o dia 6 de março de 2002 e na noite do dia 7 de março, um servidor que atuava no fórum foi visto dentro dele. E já no dia 8 de março, o Escort ainda estava com os faróis acesos e o complexo judiciário foi evacuado do local. Um bilhete deixado no banco do carro dizia uma resposta ao massacre das 12 pessoas que tiveram suas vidas retiradas pela polícia na capital paulista e contava com uma assinatura do PCC e só deram conta disso devido a um telefonema anônimo recebido por uma funcionária do fórum. Tiveram que chamar uma equipe do Esquadrão Antibomba do Grupo de Operações Táticas e Especiais da Polícia Militar que conseguiu desarmar o artefato encontrado no carro. E é dito que no dia 8 de março houve sim um plantão falando a respeito desse ocorrido, que o carro foi encontrado em um estacionamento na Barra Funda e que ele interrompeu a novela História de Amor, que era exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que tem uma inconsistência nas datas, porque eles colocam 8 de fevereiro, mas na verdade o ocorrido é no dia 8 de março. Eu não encontrei nenhum plantão relacionado a essa data, a esse dia, a esse acontecimento. Caso você encontre, comente aqui. Eu acredito que essa seja uma das coisas mais ocultas da TV Cultura, os seus plantões. Não existem muitos relatos a respeito dos plantões da TV Cultura, nem ao menos vinhetas. O que é dito é que elas acontecem esporadicamente desde 1982, mas não existe nada que confirme isso. Na verdade, isso é uma informação de uma wiki, onde nós só temos essa data mesmo, e não existe mais nada confirmando isso. Caso você saiba de alguma fonte onde confirme essa informação, ou que tenha a data correta, comente aqui. Então lá fui eu buscar um pouco a respeito dos plantões da TV Cultura. Eu encontrei essa que lembra muito a vinheta do Repórter Cultura. E esse outro que lembra muito a abertura de seus programas jornalísticos. Então já deu pra sacar que eles reutilizam essas vinhetas. Seguindo essa regra, eu acredito que sempre foi assim. Diferente da Globo e outras emissoras que têm uma vinheta própria para plantões. Pesquisando mais além, eu encontrei esse vídeo intitulado de Plantão Jornal da Cultura, que é de 1993, e aqui ele até lembra um pouco os antigos plantões da Globo. Começou agora há pouco, na CPI do Orçamento em Brasília, o depoimento do ex-ministro e deputado Ricardo Fiuza, do PFL de Pernambuco. Voltamos daqui a pouco com novas informações sobre a CPI do Orçamento. Até já. E também não existem muitos relatos de plantões nessa emissora. Pra ser bem sincera, eu mesma não me lembro de nenhum. Porém, eu me lembro de ler um dia em um comentário do YouTube, uma pessoa citando que no dia 11 de setembro houve um plantão na TV Cultura que interrompeu a série Mundo da Lua. Mas não existem vídeos ou informações concretas a respeito disso. E pra mim, esse é um dos casos de mídias perdidas da cultura mais obscuros e que tem pouquíssimas informações.
O SBT também conta com inúmeros casos de plantões perdidos ou não relatados na internet. Diferente dos plantões da Globo, que ganham quase todo o destaque, o SBT teve várias vinhetas diferentes para o seu plantão, que também contava com mais de um formato diferente. Temos informações a respeito dele desde o final dos anos 80, mas eu não encontrei a data exata de sua estreia. Quanto aos casos interessantes de plantões perdidos do SBT, eu citarei alguns aqui, porque na verdade, a maioria deles não estão disponíveis na internet. Enquanto a gente encontra os plantões da Globo com facilidade, o das outras emissoras são bem mais obscuros. Mas enfim, no dia 30 de dezembro de 1992, o Senado aprovou o impeachment do Collor. Vocês lembram que na Globo teve o plantão falando a respeito da saída do Collor? Nós também tivemos um no SBT, que foi apresentado pelo repórter Sérgio Amaral. A cobertura de todo esse caso feita pelo SBT você encontra no YouTube. O SBT vai continuar movimentando os seus repórteres aqui em Brasília. Não sei se está completo, mas uma coisa ou outra você encontra. Porém, o plantão interrompendo a programação até então está perdido. Alguns plantões também eram produzidos na redação do Aqui Agora, como é o caso desses daqui, que também estão perdidos. E aqui, como podemos ver, outubro de 1996, infelizmente, foi um mês bem intenso, com acidente e despedida. No dia 11 de outubro de 96, tivemos a morte do Renato Russo, que também dispensa apresentações, eu acho que todo mundo conhece, porque ele também foi um cantor muito bom que fez a diferença aqui no Brasil, com músicas memoráveis e escutadas até os dias de hoje. E, infelizmente, ele partiu bem cedo. No SBT nós tivemos um plantão falando a respeito de sua morte, que foi apresentado por Liliane Ventura na redação do Aqui Agora. No dia 12 de outubro, nós também tivemos um plantão falando a respeito do enterro do cantor, que foi apresentado pela Cristina Rocha. E nesse caso do Renato Russo, eu encontrei parcialmente essa matéria do Aqui Agora, mas não é o plantão de fato. Uma confraternização muito bonita do seu Renato Manfredini com os fãs do Renato Russo. Ele está se retirando agora, agradeceu a todos. E bem no dia 31 de outubro de 96, nós tivemos um acidente muito triste, que foi um acidente aéreo da TAM. Foi quando nós tivemos a queda de um de seus aviões no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que matou 99 pessoas, sendo esse o segundo maior acidente da aviação brasileira até então. Para quem não se lembra muito, era o Fokker 100 da TAM, que estava fazendo o voo 402. E olha só que triste, 6 segundos, apenas 6 segundos após levantar voo no aeroporto, lembrando que eles tinham como destino o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, houve um problema em uma de suas turbinas, fazendo com que o avião caísse sobre o bairro do Jabaquara, atingindo várias casas e tirando a vida de 99 pessoas. Eu apenas encontrei essa matéria do Aqui Agora falando a respeito desse ocorrido, mas também não encontrei o plantão. 10 casas destruídas, quase 100 pessoas mortas, um prejuízo material ainda não calculado. Até alguns plantões mais recentes eu não encontro na internet, por mais que exista a possibilidade deles estarem salvos nos estúdios do SBT. Isso porque já são mídias digitais, então eu acho que dá para salvar com mais facilidade. Tivemos também os plantões da greve dos caminhoneiros, que aconteceram entre 25 a 27 de março de 2018. Nós encontramos várias matérias falando a respeito disso, mas os plantões eu não encontrei, que foram apresentados por Neila Medeiros no estúdio do Notícias da Manhã. Outro plantão também que eu não encontrei foi um que dizem que aconteceu no dia 25 de novembro, que foi quando aconteceu o funeral do Gugu Liberato. E mais uma vez, as matérias existem, mas o plantão eu não encontrei. Plantão esse apresentado por Marcelo Torres no estúdio do SBT Brasil. O que eu encontrei desse caso foi apenas um plantão de uma das afiliadas da emissora. Talvez esteja valendo.
E para finalizar esse vídeo, vamos falar de mais um cantor que dispensa apresentações. Eu acho que todos conhecem o Kurt Cobain, gostando ou não de suas músicas. Kurt, que foi fundador da banda Nirvana e que infelizmente morreu de uma forma bem triste, né? Ele tirou a própria vida. Isso no dia 5 de abril de 1994, em Seattle. Um fato que na época foi muito comentado. A banda contava também com muitos fãs e era um momento que eles também ganhavam um reconhecimento mundial. Mas infelizmente o Kurt Cobain já tinha vários problemas internos relacionados à vida dele e ao consumo de substâncias ilícitas. E por ser uma pessoa muito famosa, uma banda que na época estava no auge também da sua popularidade, muitas pessoas se questionam se não teve um plantão da Globo falando a respeito de sua morte. E aqui eu explicarei para vocês. Não teve um plantão da Globo. Tiveram notícias, mas plantão não teve. O que teve foi um chamado da programação da MTV, informação essa confirmada pelo Paulo Marchetti, que é um ex-funcionário da emissora, e por outros VJs. A notícia da morte do Kurt Cobain foi anunciada ao vivo no programa Gás Total, do Gastão Moreira. A gente tem notícias bem tristes. Foi confirmada de verdade a morte de Kurt Cobain. O corpo foi encontrado por um eletricista às 8 da manhã. Ao lado tinha um revólver e uma carta. E o que muitos não sabem é que a MTV brasileira anunciou primeiro do que a MTV lá nos Estados Unidos a morte do Kurt. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report. The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle on Friday morning, dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. O que dizem é que tinha uma brasileira que morava em Seattle, que ficou sabendo do acontecimento, e ela ligou para a MTV no Brasil, dando essa informação para eles. Quanto à Globo, só houve matérias falando a respeito de sua morte, mas não houve nenhum plantão. E esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se lembram de mais algum plantão? Pode ser de qualquer emissora, que você tem memórias de ter assistido, que existem relatos na internet, mas que nós não encontramos o vídeo? Comente aqui embaixo, podemos ter uma parte 3 ainda. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!